Olá, escorpianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura do mês de julho. Vamos saber energias predominantes e disponíveis para vocês, tá? Quem quiser fazer leituras comigo, informações estão aqui abaixo na descrição desse vídeo, ok? Vamos lá então. Escorpião, julho de 2023. A voz interior, ouvir a voz interior, intuição, conexão com o oculto, com o inconsciente. Sacerdotisa, tá? Correspondente dessa carta no tarô tradicional. Escorpião, julho de 2023. Dois de ouros, duas cartas de número 2, aqui no fundo dos baralhos, né? A sacerdotisa, arcano maior número 2, dois de ouros. O número 2 é o número dos relacionamentos, das parcerias. É uma carta que também fala das dualidades, das polaridades. O 2 de ouros especificamente pode falar de opções, de escolhas, né? Vem aqui com a intuição da sacerdotisa. Aqui também a gente tem uma dualidade que seria a materialidade e a espiritualidade, né? Vamos ver o que é que vem nessa leitura. Florescimento. Controle, orientação, transformação e esquizofrenia, que é o 2 de espadas, outra carta de número 2. O 3 aqui no centro dessa linha de cartas, né? Ultrapassando as dualidades do número 2. As dúvidas do número 2, as dualidades, esses aparentes opostos, né? Luz e sombra, razão e emoção, espiritualidade e materialidade, e assim por diante. Yin e Yang, né? Energia feminina, energia masculina. A transformação é a carta da morte, é a carta que representa o signo de vocês no tarô, né? Transformação, morte e renascimento. Abrir mão do controle. Abrir mão do controle, porque nem tudo a gente consegue saber, né? Mesmo que a gente tenha uma intuição muito forte, né? Algumas coisas nos são, né, permitidas saber e outras não, né? Necessidade de fazer escolhas e ao mesmo tempo se desapegar de algo, né? As cartas que abrem a leitura são muito maduras, muito sábias, né? Sacerdotisa, rainha de ouros, rei de espadas, tá? Orientação espiritual. O 3, né? Vem muito aqui essa questão de ultrapassar as dualidades, as polaridades, tá? Ultrapassar as polaridades. Transformar. Isso pode ser bom, positivo para você em várias áreas da sua vida, né? A rainha e o rei aqui, todas as cartas na leitura representam você, né? Mas aqui poderia muito bem ser você e alguém, né? De toda forma, existem aqui, não sei, talvez divergências, né? Eu vou continuar abrindo para a gente tentar entender melhor essa leitura, tá?
Eremita, As de Paus, 8 de Espadas. Muitas cartas de escolhas, né? O 2 de Ouros, o 2 de Espadas, o 8 de Espadas. Imperatriz e Temperança. Novamente o número 3 aqui, né? A Imperatriz. Sacerdotisa, Eremita e Temperança são cartas um pouco mais introspectivas, especialmente a Temperança tem a ver com cura, ela é a carta que vem depois da morte, né, das transformações que a morte impõe, dos desapegos que a morte impõe. Morte que pode ser real, né, a morte de alguém, mas também a morte nesse sentido de transformação. Mesmo no sentido de transformação, a morte traz o desapego, nem que seja um desapego de um velho eu, de uma velha forma de pensar e assim por diante, né? Tem alguma coisa que você não está vendo. Quando eu digo que você não está vendo, é com seus olhos físicos, né? O 8 de Espadas tem os olhos vendados, o 2 de Espadas, nos tarôs tradicionais, tem os olhos vendados também, né? Mas aqui vem essa sacerdotisa que tem a ver com você ouvir a voz interior, né? Ou até mesmo ver, mas não com os olhos físicos, com os olhos espirituais, né? Os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Ver e ouvir além do que é óbvio, né? Orientação existe, tá? E a tendência é que a orientação te leve para uma energia de cura, de harmonia. Para o equilíbrio. O próprio 2 de Ouros sugere uma certa dúvida, mas o personagem está ali buscando um equilíbrio. A gente falou aqui da energia do 3, né, no sentido de ultrapassar as dualidades, e aqui a gente tem a unidade, né, que é a união, a integração das polaridades, né? O 1, o 3, tudo ao redor aqui desse 8 de Espadas, que geralmente fala de medos, culpas, amarras mentais, né? Confusão mental, tá? E veja bem, né? Tirando o 8 e o 2 de Espadas, todas as outras cartas são muito positivas, seja para que área da sua vida for, né? A gente tem a energia do florescimento, da abundância com a Rainha de Ouros, da inteligência, da estratégia com o Rei de Espadas, da orientação espiritual com o 3 de Ouros, da transformação, do autoconhecimento, a nova energia, a conexão com a fonte, né, no tarô do Osho, a criatividade, o florescimento novamente com a Imperatriz, a cura, o equilíbrio com a temperança, a voz interior e o equilíbrio com o 2 de Ouros. Mas tem escolhas a serem feitas aqui, né? Quando a gente fala de escolhas, pode ser algo específico na sua vida, mas pode ser o tema das escolhas sendo tratado aqui, né? Não uma escolha específica, mas como as escolhas são feitas na sua vida. Desde sempre, né? Desde que você se entende por gente. Como as escolhas são feitas, aonde as suas escolhas te levaram até hoje, aonde as suas escolhas, as que você tem feito agora, para onde elas vão te levar, né? Ou você está simplesmente se deixando levar sem saber exatamente para onde você está indo, né? Se você não trabalha o seu autoconhecimento,
possivelmente a vida está te levando sem você saber, embora haja orientação, basta, né? Eu sei que não é tão simples assim, né? Mas tem uma questão de silenciar a mente, porque a intuição e a orientação estão aqui, né? Aqui me dá essa carta aqui, né? Junto com as outras cartas de dúvidas do tarô, me dão uma sensação de que as pessoas que estão conectadas com essa leitura podem estar se sentindo um pouco perdidas nesse momento, tá? Isso não quer dizer que você não seja uma pessoa que busca o autoconhecimento, que não esteja conectado com a espiritualidade, não é isso, né? Mas talvez nesse exato momento da sua vida você esteja um pouco perdido ou perdida, né? Tem muita energia de sabedoria na sua leitura. Tanto é a sua própria sabedoria interior, todos nós temos, né? O nosso eu superior, mas também pode falar pessoas nas quais você pode se inspirar, guiar, mirar-se nessas pessoas, né? Continuar abrindo. Cavaleiro de espadas, rainha de ouros, novamente. Rei de espadas, rainha de ouros. Cavaleiro de espadas, rainha de ouros. Pode ser você e alguém, né? Outra carta espiritual, pendurado. 5 e 7 de espadas. O 2, o 5, o 7 e o 8 de espadas não são as melhores cartas de espadas que existem no tarô, né? Para quem não sabe, o naipe de espadas ele é ligado à nossa mente, à nossa energia mental, aos nossos pensamentos, né? 5 de espadas muito ligado ao ego, orgulho ferido, medo de perder alguma coisa. O 7 de espadas pode significar alguma autossabotagem, desconfiança. Aqui deu uma soma, que seria o 9 de espadas, um excesso mental, né? As cartas que abrem a leitura mostram bastante maturidade para lidar com qualquer tipo de situação, seja a sua maturidade ou maturidade de algumas pessoas ao seu redor, né? Maturidade, inteligência. Uma boa combinação de energia yin e yang, mesmo que haja aqui alguma diferença de elementos, né? O ar do naipe de espadas com a terra da rainha de ouros, existe uma diferença, né? Não são elementos afins, vamos dizer assim, nem por isso torna impraticável uma convivência, por exemplo, no caso de um casal, de uma amizade, de família, né? Porque existe maturidade, né? Aqui é um final de um ciclo e o começo de um novo, né? Um número 9 e um as de paus. Geralmente essa primeira coluna aqui eu associo a uma energia que você vem trazendo do passado, né? Então aqui tem muito crescimento, muito amadurecimento da sua parte, da parte de outras pessoas, tá? O eremita aqui é como se fosse o número 3 entre essa rainha e esse cavaleiro aqui, né? Um arcano maior de muita sabedoria, introspecção, autoconhecimento, né? Pode ser alguém na sua vida, quem sabe, né? Do signo de Virgem para alguns, tá? Tem a rainha de ouros e o eremita, né? Rei de espadas, rainha de ouros e um as de paus, representando aqui uma nova energia, esse as de paus aqui no centro. Essas cartas aqui falam de alguma situação ou a sua vida, né, de uma forma geral, e você se sentindo perdido, preso de certa forma, assim como o 8 de espadas, amarrado, assim como
o pendurado, né? Agora, o pendurado é um arcano maior, introspectivo, assim como o eremita, a sacerdotisa, e ele tá de cabeça para baixo. A ideia é enxergar uma outra perspectiva, tá? Existe orientação espiritual, você não tá sozinho, abandonado, né? O 8 de espadas não ajuda muito a ouvir essa voz interior, porque é uma energia excessivamente mental, né? As amarras mentais. É necessário silenciar a mente, introspecção, meditação, tá? Para que você perceba para onde você deve ir, né? De forma assim mais consciente, tá? Aqui me vem a expressão morte do ego, é bem entre aspas, né? A gente não vive sem o nosso ego, mas morte no sentido de transformação, né? E mais uma vez uma energia madura, trazendo aqui o número 3, esse número que ultrapassa as dualidades. Dentre tantas que eu já citei aqui, temos também o ego e a essência, né? Já que eu acabei de falar de ego, tá? Transformação, né? Como eu disse, morte, entre aspas, do ego, dando lugar à energia da imperatriz, com o número 3, que ultrapassa as dualidades, com a criatividade da imperatriz, com o amor próprio da imperatriz, com o amor ao próximo também da imperatriz, porque ela é um arquétipo de mãe, né? Então, ela sugere um amor incondicional, né? Dois de espadas, né? O naipe de espadas muito presente, mas temos aqui novamente um arcano maior. Eu entendo que arcanos maiores falam mais alto, né? Aqui perceba que as energias iniciais não tem nenhuma carta negativa, né? Ainda assim havia um arcano maior aqui de sabedoria, de autoconhecimento, introspecção. A partir do meio da leitura é que vem esse 8 de espadas, esse 5, esse 7, esse 2, né? Mas em todas as colunas a gente tem um arcano maior de sabedoria, de espiritualidade, de cura, né? Que é o pendurado, a morte, a imperatriz e a temperança. As dúvidas, as desconfianças, os excessos mentais, dando lugar à tranquilidade, à serenidade, à temperança, né? No sentido de ser contrário talvez a uma certa agressividade ou, enfim. Porque o naipe de espadas, né? Quando a gente pensa na espada em si, no objeto espada, a gente pensa num objeto cortante, né? É uma arma, né? E aqui não, vem a temperança, falando da cura, do equilíbrio, a energia angelical, remetendo aqui à questão da espiritualidade, da proteção, né? Tem a ver com as espadas, né? Porque aqui vieram cartas de espadas também, né? Enfim, as espadas dando lugar a essas cartas mais espirituais. Tem uma questão aqui de conexão com a espiritualidade especificamente, né? Nesse mês de julho. Você já pode ser uma pessoa muito conectada, mas aqui talvez tenha algo que você deva fazer, né? Alguma oração, alguma prática, a própria meditação, né? A introspecção, para um contato maior, né? Para que você perceba essa guiança de uma forma mais objetiva, tá? Cavaleiro de espadas cruza com o 2 de espadas. Eu até gosto de alguns aspectos do cavaleiro de espadas, mas aqui ele me vem como a questão de que ele tem uma espada na mão, né? Nesse sentido de que a espada, dependendo do contexto, ela pode ser uma arma. A espada pode ser a espada da verdade, mas ela também pode ferir, né?
E aqui tem essa questão de tomar esse tipo de consciência também, né? Se é você quem está ferindo, se é você quem está sendo ferido por alguém, tá? Tem uma questão aqui de ver a verdade também, né? Não se iludir com a própria mente. A nossa mente muitas vezes nos prega peças, né? Inventa coisas que não existem, né? Rainha de Ouros cruza com 7 de espadas, desconfianças. Existe um risco aqui no mês de julho de paranoias, né? Então eu entendo que isso aqui é um aviso, um alerta, não quer dizer que tenha que acontecer, né? Rainha de Ouros, a mesma Rainha de Ouros, né? Cruza com a carta da morte, pode ser você e alguém, né? Mas estamos falando aqui de transformação. Eu acabei de falar de desconfianças e agora a transformação, a morte, o desapego, né? Das desconfianças, né? Da energia excessivamente mental. O controle com 5 de espadas, mais uma vez, energia excessivamente mental. O aspecto positivo do Rei de Espadas seria controlar a própria mente, né? Ser dono da própria mente, né? Dominar a própria mente e não o contrário. Não ser dominado por ela. Tem uma questão aqui de orgulho ferido, carta muito ligada ao ego, tá? A orientação com pendurado. Orientação espiritual, tá? Uma nova visão, uma nova perspectiva querendo se apresentar para você, mas você precisa tirar a venda dos olhos, as amarras mentais, né? Vamos lá, vamos ver qual a última mensagem. Escorpião, alegria. Essa carta não quis entrar, eu vou ficar com ela, tá? Anjo da guarda. Temos aqui o anjo, temos aqui o anjo, muitas cartas espirituais na leitura. Faz sentido esse anjo da guarda aqui no final, né? E a carta da alegria, conexão com a alegria. Geralmente eu leio a carta que eu tiro, mas eu acho que faz mais sentido aqui eu ler a carta do anjo da guarda, tá? De toda forma, tá conectado aqui com a questão da alegria. Muitas vezes nos sentimos sozinhos e abandonados, tendo de enfrentar batalhas tão assustadoras que nos fazem querer desistir ou nos esconder embaixo de um cobertor grosso e peludo, como fazíamos quando éramos crianças, e ficar lá bem quietinhos até que tudo passe. Mais do que nunca, se você estiver passando por um momento como esse, precisa se lembrar de que existe uma força protetora angelical e amorosa querendo ajudar você, né? A gente já viu isso aqui. Pare o que estiver fazendo por um momento, pare de ler este livro e sinta essa presença ao seu redor agora mesmo. Sinta a presença do seu anjo da guarda. Não importa o nome que você prefira dar a essa energia, o anjo da guarda é uma presença luminosa capaz de acalmar o seu coração, clarear a sua mente e transmitir a você força e coragem. Permita-se fechar os olhos e simplesmente sentir, ela está aí. Essa presença muitas vezes vem a você como uma sensação de paz que brota suavemente bem no centro do seu peito. Ela se comunica com você por meio da sua intuição. Tá aqui, né? E também de modos mais concretos. Livros que chegam a você, pessoas que inesperadamente chegam à sua vida quando você mais precisa, e todo tipo de ajuda que se materializa em momentos em que eram absolutamente necessárias. Se esta carta veio a você hoje, abra-se para perceber essa presença divina. Não importa o quanto você tenha se afastado do plano espiritual, não importa o que tenha dito ou feito na sua vida. Esta carta lhe diz que você merece e sempre merecerá receber esta ajuda. Existe agora mesmo um anjo ao seu lado, oferecendo abertura de visão. Lembrando que a carta central tem os olhos vendados, né? Então, oferecendo abertura de visão, confortando o seu coração e emanando em sua direção toda a ajuda de que você precisa para enfrentar este momento de sua vida.
Você não está só. Confie que o universo está lhe enviando tudo o que você vem precisando por intermédio desse ser angelical. Você está sob a proteção e orientação desse maravilhoso ser da mais radiante luz. A única coisa que você tem a fazer é abrir mão do medo para que todas as bênçãos que lhe estão sendo enviadas cheguem até você. Não tema. É isso, escorpianos. Terminamos de fazer a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês voltem aqui no canal no finalzinho do mês de julho e assistam essa leitura novamente. Possivelmente vocês terão uma outra compreensão, tá? Um excelente mês de julho a todos. Muito obrigada. Namastê.